Bom, primeiro dizer que no primeiro momento que eu soube que eu estaria envolvida em atos ilícitos, meu advogado, Daniel Bialski, protocolou na Polícia Federal uma petição dizendo que eu estaria inteiramente à disposição da Polícia Federal e do Judiciário para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens, não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então, a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente, através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe é que depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de R$3.000 hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro, depois de já ter acontecido? Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele, foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. E que ele próprio já falou, algumas vezes na imprensa, que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então, teve aí a tentativa de trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo. Ele me parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado, mas nada além disso. Bom dia. Ele queria conhecer o presidente, e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia,
O presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis, ele disse que não. Foi essa a resposta. Absolutamente não. Absolutamente não. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc., não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro, né? E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos jornalistas, está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os pagamentos não foram. Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis e, como você vê, são baixos valores, R$3.000. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Então, também não tenho qualquer tipo de relação. Eu pagaria R$3.000 para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que eu me coloquei à disposição, vou prestar, inclusive, depoimento na segunda-feira, seria amanhã, mas amanhã eu tenho uma viagem, pedi para que fosse segunda-feira, e tenho certeza que, ao final das investigações, a minha inocência vai ser provada, e eu estou muito tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Deputada, a senhora chegou a falar com o ex-presidente sobre o uso desse tempo? Eu não tenho por que falar, porque ele não teve nenhuma participação sobre isso. Deputado, o dinheiro que foi repassado a ele saiu exatamente de onde? Da sua conta parlamentar, da sua conta pessoal? Não, o que acontece é que eu tenho uma cota que eu posso contratar a comunicação, né? R$3.000 saíram dessa cota. Como tem um site que não é da Câmara, é um site que, inclusive, está fora do Brasil, que é da época da pandemia, exigeliberdade.com, esse é um site meu, então eu tinha o restante dos pagamentos foram por conta desse site, que é meu e que eu não podia pagar com cota. Da minha conta pessoal, isso mesmo. A senhora nunca se preocupou no passado do Delgatti, que representava, por exemplo, o Senado, o presidente Ah, não saiu nada da minha cota? Assessoria. Ah, desculpa, não foi da minha cota. Todo o dinheiro foi de empresa que eu subcontratei e essa empresa pagou, mas pagou do meu bolso, não da cota. A pergunta que eu tinha feito, a senhora não se preocupou em nenhum momento em levar a pessoa criminosa, como fica todos conhecem, para estar no presidente de Bolsonaro. Olha, vocês, jornalistas, foram os que mais exploraram o conhecimento do Delgatti na Vaza Jato. Na Vaza Jato, vocês tratavam o Walter Delgatti como um rei. Era como se ele estivesse salvando a humanidade em ser o responsável pela soltura do Lula. Agora vocês estão preocupados de que eu tenha levado uma pessoa para ver o presidente? Me desculpa, mas a pergunta não faz sentido. Deputado, quem foi levado? Ele disse que o Bolsonaro teria perguntado se era possível invadir a urna eletrônica, uma versão diferente do que a senhora está relatando do ex-presidente Bolsonaro. A mesma versão. É a mesma. Vamos lá, é mesmo. Você perguntar para uma pessoa se a urna pode ser fraudada, Concorda que é a mesma coisa? é a mesma coisa. Perguntando da segurança da urna. Mas qual a finalidade da pergunta? Qual é o interesse do presidente Bolsonaro? O presidente em saber se é possível fraudar ou não. Queria fraudar? A urna eletrônica e as nossas eleições é o pilar da democracia. Estados Unidos veio até o Brasil para falar de urna eletrônica e saiu daqui sem contratar nossas urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas não são auditáveis.
Então, se me desculpa, se você não vê nenhum motivo para perguntar para um hacker se a urna pode ser fraudada, eu não vou poder te responder. Se isso é tão óbvio que eu não consigo te responder. Pessoal, eu vou agradecer. Vocês já estão saindo fora do tema. Acho que não é o lugar. Já deu. Não faz parte disso daí. Agradece, Carla. Calma. Vai lá, a Carla desce. Você já explicou tudo que tem. Agora na justiça. Contrapartida depois, sendo que o Delgatti teria dito ao presidente, conforme a senhora está nos relatando, ele tinha uma possibilidade de fraude. Aí a senhora disse que não, depois disso. E não houve nada. Não houve nada, por certo, o presidente deve ter ficado com receio de contratar alguém assim. Eu não sei, aí é para a cabeça do presidente, mas não houve ninguém trocou contato, só eu tinha o contato do Walter, então não existia um contato entre os dois, e eu acho que vocês estão já fazendo especulações, tentando envolver o presidente numa situação que é minha. Eu digo o seguinte, se houver qualquer coisa relacionada ao Walter Delgatti, é Carla Zambelli que responde. O presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, senhor. Só uma última coisa. Eu não sofri só a questão da busca e apreensão na minha casa, eu sofri também aqui no gabinete. E no gabinete existe um regulamento aqui da Câmara que diz que o gabinete só pode ser aberto para busca e apreensão se tiver um advogado da Câmara e a Polícia Legislativa. E a Polícia Federal, por ordem do Alexandre de Moraes, abriu meu gabinete sem a presença de nenhuma testemunha. E isso fere o regulamento da Câmara e deve ferir o devido processo legal também. Então, isso vai ser feito um relatório para o Lira e a gente vai questionar isso na Justiça. Obrigada. Ela vai saber ainda. Do gabinete, nada. Não tinha nada lá.